Capítulo 12 e último deste livro. Removendo as barreiras para as bênçãos. Em 1991, eu estava em Virginia Beach, na Virgínia, para participar do programa 700 Club, apresentado por Patty Robertson. Depois do programa, fui convidado para falar com toda a equipe da rede de transmissão cristã e da Universidade Regente. Quando concluí a mensagem sobre as bênçãos de Deus, passei o microfone para Patty. Enquanto ele orava para encerrar o culto, senti uma tremenda bênção. De repente, conforme eu vi ele orar por mim, comecei a chorar. Até hoje, ele não sabe o impacto que aquela oração teve sobre mim. Estava passando por um período muito turbulento na vida. Eu tinha acabado de escrever Bom Dia, Espírito Santo, e estava sendo atacado por todos os lados. Meu livro vendia 50.000 cópias por semana. As cruzadas e o ministério pela televisão estavam explodindo. O perigo adiante. Pouco antes de voar até Virginia Beach, Suzane e eu tivemos uma longa conversa. Estávamos começando a compreender a magnitude do crescimento de nosso ministério e começávamos a entender o que isso acarretaria. A ideia de mudar para uma cidade que fosse um centro das atenções era assustadora. Benny, será que realmente queremos isso? Ela perguntou. Você realmente quer que esse ministério cresça? Pois com o crescimento vem o risco. Outros ministros não conseguiram lidar com o crescimento de seus ministérios e caíram. Será que você também cairá? O que você está dizendo? Interpelei, mas eu entendi exatamente a preocupação dela. Suzane queria que eu prometesse me manter forte e focado no Senhor Jesus quando a pressão se tornasse intensa. Ela disse, prefiro que você pare agora do que se for forçado a fazer algo que nos traga desgraça. Isso antes de nossa quarta filha nascer. Sem conhecer a luta que eu vinha travando, Patty Robertson começou a orar. Querido Senhor, tua palavra declara que você é capaz de impedir nossa queda e que pode nos elevar até diante do trono com alegria de sobra. Nós nos sustentamos através de seu poder e não por nossa força própria. Somos mantidos pela água viva e pelo pão da vida, e nunca temos sede nem fome. Proteja-nos e preserva-nos para que possamos ficar diante de ti sem mancha nem mácula. Quando Patty finalizou a oração, ergui as mãos e fiz um voto diante de Deus de que nada em minha vida me faria refutar o Evangelho. Então disse o Senhor para mim, Benny, vá, eu estarei com você. Eu impedirei a sua queda. Tudo o que você tem de fazer é manter os olhos em mim. Quando voltei para casa, prometi para Suzane. Não se preocupe, querida. O Senhor nos tem na palma da mão. Ele irá nos conduzir, abençoar e proteger. Pela graça de Deus, irei sempre seguir a direção que Ele apontar. O conselho de Oral. Eu não sou um golfista, mas quando o Dr. Oral Roberts me convidou para jogar uma partida com ele, decidi dar uma chance. Estávamos em Boca Raton, na Flórida, como convidados de Bill Swad, um grande conquistador de almas que construiu um dos maiores impérios automotivos dos Estados Unidos em Columbus, Ohio. Eu disse a Oral, não tenho a menor ideia de como jogar esse jogo. Não se preocupe, eu posso ensinar, respondeu o evangelista. O que aprendi naquele dia, no entanto, foi muito mais do que como usar um taco ou como escapar de um morro de areia. Nós conversamos exaustivamente sobre a obra do Espírito Santo. Enquanto passeávamos pelo carrinho elétrico, eu disse, Oral, quero que você me dê um conselho. Sobre o que? Ele perguntou. Bem, faz muito tempo que você está no ministério da cura, outros caíram pelo caminho. Como você se manteve de pé? Oral riu e respondeu, Benny, não fui eu que me mantive de pé, mas o Senhor. Depois ele continuou, ouça, já gastei toda a minha cota de erros, mas, lembre, o Senhor não desiste de seus santos facilmente. Ele se apega a nós, ele é muito paciente. Oral continuou,
contanto que você ande com ele. Ele irá segurar você mais do que você jamais conseguirá se segurar nele. Aquele grande evangelista então me lembrou que Moisés encontrou o Messias em vez de os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11:26. Ele disse: Beni, você irá passar por muitas dificuldades, mas nunca desvie os olhos do Mestre. Barreiras para a bênção. Ao longo dos anos, tenho sentido o Espírito do Senhor operando em minha vida, conduzindo, moldando e até me condenando. Não faz muito tempo, comecei a perceber que a audiência de nosso programa na televisão consiste não só de cristãos que amam e apoiam o ministério transmitido dessa forma, mas também de todo o mundo. O Senhor me avisou: Beni, se você não tiver cuidado, acabará ofendendo algumas dessas pessoas por toda a eternidade. Eu também sabia que algum dia eu permaneceria diante de Deus para ser julgado por minhas ações. Durante os últimos anos, o Senhor tem enviado homens santos a mim com o propósito de prestar contas. Um deles é Jack Hayford, o renomado pastor da igreja do caminho de Van Nuys, na Califórnia. Como um pai, o pastor Hayford disse para mim: Beni, nós sempre soubemos que o toque de Deus estava em sua vida. Ninguém jamais questionou isso, mas você tem se empenhado em algumas distrações que fazem com que nós perguntemos: será que Benny Hinn sabe o que está fazendo? Em relação a esses assuntos, o Senhor vinha trabalhando comigo durante 2 anos. Eu não me sentia tão confortável com algumas coisas que estavam acontecendo durante os serviços. Jack Hayford estava certo. Algumas de minhas atitudes estavam me distraindo. Por exemplo, certa vez, muitos anos atrás, o Senhor me pediu especificamente que tirasse o casaco que eu vestia e o colocasse sobre uma pessoa que havia subido ao palco para orar. Para ser sincero, quando o Senhor pediu que eu fizesse aquilo, relutei para aceitar. O que me deu a confirmação de que aquilo era mesmo que ele queria que eu fizesse foram os inúmeros relatos nas Escrituras que tratam do Senhor fazendo coisas que para nós pareciam bastante extraordinárias. Por exemplo, Elias usou seu manto para operar um milagre. Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. 2 Reis 2:8. O Senhor chegou até a operar um milagre através dos ossos de Eliseu. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. 2 Reis 13:21. Na verdade, tudo o que alguém precisava fazer era tocar a borda das vestes do Salvador para ser curado. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levava os doentes para as praças, suplicavam-no que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Marcos 6:56. Nos primórdios da igreja, Deus operava curando as pessoas através de métodos que podem parecer bastante surpreendentes para o leitor de hoje. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Atos dos Apóstolos 19, 11 e 12. Esses milagres, em vez de distraírem, resultavam em grande confiança no Senhor e em seu poder. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Atos dos Apóstolos 5:15. Depois de refletir sobre todas essas coisas, segui a orientação do Senhor e, como era de se esperar, ele se moveu com enorme poder naquele serviço. Na semana seguinte, fiz a mesma coisa e repeti mais uma vez, algumas vezes, até jogando o meu casaco. Antes que eu percebesse, aquilo já havia se tornado um hábito. As pessoas compareciam às cruzadas esperando que eu tirasse o casaco e usasse como meio de levar a bênção aos presentes. Mas o que era sagrado no início se tornou uma distração.
e fiquei profundamente perturbado quando percebi que as pessoas estavam olhando para o método em vez de olharem para o mestre. Por fim, eu disse: não consigo seguir fazendo isso. Sirvo a um Senhor de classe e qualidade, e esta não é uma maneira digna de apresentá-lo. Hoje, em nossos serviços, o poder do Espírito Santo não diminuiu nem um pouco. Na verdade, ele se tornou ainda mais poderoso. Eu percebi que apenas porque o Senhor nos leva a fazer algo em algum momento, não significa que devemos fazer desse algo o tema central da vida ou do ministério. Quando o Senhor Jesus estava prestes a orar por um homem que não enxergava, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. João 9,6. Isso significa que devemos fundar o ministério da lama e percorrer o mundo esfregando a lama no rosto das pessoas? Não. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e fazer aquilo que ele orienta. Uma bênção genuína não tem preço. Quando ela está presente, há muita beleza. A vida das pessoas é tocada e transformada. Não me entenda errado. Se o Espírito Santo me levar a fazer algo, ainda que seja algo incomum, sempre responderei às orientações dele. Na montanha. Enquanto Deus remodelava meu ministério, passei grande parte do tempo estudando o Sermão da Montanha. Baseado no que ele havia dito, preparei uma série de mensagens intituladas O que é um cristão verdadeiro? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5,5. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Verso 8. Entre em acordo depressa com o seu adversário. Verso 25. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Mateus 6,1. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Verso 19. Pouco antes de o Senhor concluir a mensagem, ele deu um aviso severo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21 ao 23. Quando li essas palavras, caí diante do Senhor e orei. Senhor, por favor, me ajude a realizar a vontade do Pai. Senhor, me ajude a ser mais como você. Enquanto eu orava, o Espírito Santo assegurou que meu chamado consistia em levar o povo de Deus à presença divina e também apontar as pessoas na direção do Salvador. Quando as pessoas se veem na presença de Deus e enxergam o Senhor Jesus, é então que acontecem os milagres. Da tristeza à alegria. O Espírito do Senhor é criativo e peculiar. Ele está sempre realizando o inesperado, manifestando sua presença de forma que são quase sempre surpreendentes, mas sempre renovadoras. Para mim, a risada santa recai nessa categoria. Na primeira vez em que ministrei em Portugal, em um culto de uma tarde de domingo, uma mulher vestida totalmente de preto se aproximou do palco. Ela trazia um semblante bastante carregado. Meu primeiro pensamento foi que talvez ela estivesse de luto pela morte do marido. No momento em que toquei aquela mulher amargurada, algo incrível aconteceu. Ela irrompeu na mais indescritível gargalhada que eu já tinha visto e caiu no chão sob o poder de Deus. A alegria do Senhor desceu sobre ela e ela passou da tristeza à alegria em segundos. Quando alguns dos assistentes estavam prontos para colocá-la de pé, eu disse: esperem, eu quero ver isso. Era a primeira vez que algo do tipo acontecia em um de meus cultos. Eu já tinha ouvido Catherine falar sobre a risada santa, mas nunca tinha presenciado. Havia êxtase puro no rosto daquela mulher. Era algo magnífico e lindo. Aquilo nada teve de ofensivo. O rosto dela simplesmente irradiava. O filho da mulher então chegou ao palco, preocupado com sua mãe. Obviamente, ele jamais havia visto algo do tipo. Eu também não. O filho então pareceu ficar bravo comigo.
Ele pensou que eu havia feito alguma coisa com sua mãe. Quando ele abaixou e tentou levantá-la, também caiu no chão rindo, exatamente como a mãe. Então uma amiga da mulher chegou ao palco. Ela também vestia negro, dos pés ao cachecol e aos sapatos. Ela roía as unhas e tinha a sobrancelha franzida. Seu olhar de preocupação dizia: "O que aconteceu com minha amiga?" Mas quando ela se abaixou para oferecer ajuda, o mesmo poder tomou conta dela e ela começou a rir como uma criança. Quando o espírito da risada minguou e eles conseguiram se colocar de pé, falei com eles através de um intérprete. "Por favor, conte o que aconteceu com vocês. O que foi isso? Por favor, tentem descrever." Mas eles não conseguiam nem mesmo falar. Foi uma das coisas mais belas e sagradas que já vi. De certo, foi algo bastante incomum, mas que não pareceu de modo algum inadequado. Jamais se esqueça de que toda manifestação nova e peculiar do Espírito Santo pode tragicamente se tornar comum e servir como distração. Quando as pessoas começam a buscar a manifestação em vez de o Mestre, é então que a presença de Deus vai embora. Depois, tudo que sobra é forma, não poder. Mas quando o Espírito Santo está presente e no controle, sempre atingimos a perfeição, e o poder manifesto de Deus servirá sempre para glorificar e elevar o Senhor Jesus. Você irá caminhar sempre impressionado, não pelo método, mas pelo Mestre. Isso é real? No Novo Testamento está repleto de histórias sobre o poder capaz de realizar milagres do Espírito Santo, mas em momento algum você encontrará passagens em que as pessoas dizem: "Isso não é real." Em vez disso, as pessoas se irritam com a realidade. Os fariseus diziam: "Isso é coisa do diabo", mas nunca conseguiram provar que se tratava de um embuste. Quando as pessoas olhavam para as obras dos apóstolos, elas não os acusavam de tramar um golpe ou uma fraude. Em vez disso, diziam: "Não ousem fazer isto em nome de Jesus", pois elas sabiam como tudo era real. Hoje, se aqueles que têm conhecimento dos dons do Espírito se ofendem com nossas ações, precisamos examinar esse comportamento mais de perto. O Espírito Santo é uma pessoa de classe que apresenta o Senhor Jesus ao mundo com muita dignidade, com muito respeito e com muita honra. No entanto, o Espírito Santo é soberano e pode se expressar em uma variedade de maneiras. Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, diz: "Em muitas das experiências de louvor, eu presenciei em algum momento pessoas sentadas em pé, ajoelhadas e prostradas, com o Espírito de Deus sempre repousando em todas elas." Deus não faz vistas grossas para a desordem. Se você comparecer a um de nossos cultos, verá que nunca há 10 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você poderá perceber que o culto prima pela ordem e está sempre focado no Senhor Jesus, pois o Senhor a quem servimos não é um Deus de confusão, desordem nem perturbação. Ele é o Deus da perfeição, pois a Bíblia diz: "Suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos." Deuteronômio 32:4. Pode ter certeza, o poder de Deus de salvar, de curar e de libertar está disponível mesmo hoje. Aconteceu com Dave. Deixe-me contar sobre Dave Delgado. Ele tem me acompanhado regularmente desde 1986. No palco, como parte da equipe dos assistentes e por trás dos panos, cuidando de milhares de detalhes. Dave se mantinha tão longe de Deus quanto qualquer outra pessoa que conheço, mas o Espírito Santo nunca deixava ele ir. O Espírito Santo amava Dave demais para deixar que ele permanecesse sob o jugo das drogas. Delgado fora criado na Rua 47, no Brooklyn, um bairro de Nova York, onde seu pai servia de pastor em uma grande igreja latina pentecostal. Os pais dele eram de Porto Rico. Papai era bastante duro, ele me contou. Na minha infância não tínhamos televisão, revista em quadrinhos era um pecado e eu não podia nem mesmo ir à praia. Enquanto os amigos de Dave gastavam a juventude nas ruas, ele ficava na igreja pelo menos 4 ou 5 noites por semana.
Cresci cheio de ressentimentos, ele lembra. Quando cheguei ao 7º ano do ensino fundamental, minha vida era como um pêndulo, indo de um extremo a outro. Eu fumava maconha com meus amigos e depois voltava para a igreja. No 9º ano, ele ficava louco, quase todos os dias, e acabou desenvolvendo um vício por heroína. Aquilo acabou com o coração dos meus pais, ele me contou. Fui enviado para grupos de ajuda, psiquiatras, para uma clínica de tratamento com metadona e até para um centro cristão. Por 3 vezes, Dave conseguiu romper o vício da droga, mas o poder satânico dos narcóticos continuava a puxá-lo para trás. Dave conta, no meio da década de 1970, meu vício era muito intenso e acabei me tornando traficante para poder cuidar da droga sem intermediários e poder preparar doses com concentrações mais altas. Transforma-me. Por mais estranho que pareça, Dave Delgado sempre teve amor pelas coisas de Deus e, em particular, sempre se sentiu atraído pelas manifestações milagrosas de Deus no poder da cura e da libertação. Apesar de não estar vivendo pelo Senhor, ele estabeleceu como prioridade em sua vida comparecer aos encontros realizados por Kathryn Kuhlman sempre que ela passasse por Nova York. Naqueles cultos eu sentia o peso da condenação e entregava meu coração ao Senhor de novo e de novo, mas parecia que eu nunca conseguiria vencer o pecado. O problema é que eu desejava tanto a Deus quanto o mundo. Eu queria servir, queria de verdade, mas também adorava ficar louco. Parecia que eu não conseguia perder aquele desejo. O envolvimento de Dave com as drogas cresceu ao ponto de ele se meter em grandes tráficos de entorpecentes, em 3 estados diferentes. Eu tinha 20 pessoas trabalhando para mim. Ele dava com toneladas de dinheiro, ele conta, com agentes federais fechando cada vez mais o cerco. Dave, com dor no coração, encerrou suas atividades e começou uma vida nova em Birmingham, no Alabama. Abandonei o vício e fiquei limpo durante 2 anos antes de os mesmos demônios das drogas voltarem para me assombrar. Ele lembra com tristeza. Dave continua. Eu tomava 1.200 miligramas de Demerol por dia e tomava Dilaud, um entorpecente classe A, que chamávamos de heroína de hospital em Nova York. Durante esse tempo, Dave casou, divorciou e tornou a se casar. Comecei a aplicar fraudes bancárias, a roubar dinheiro dos depositórios noturnos e acabei preso por receptação e venda de propriedade roubada. Mas em Nova York, sua fiel mãe nunca parava de orar pelo filho pródigo. Delgado finalmente contou para sua esposa: se queremos ter alguma chance de começar vida nova, precisamos nos mudar para a Flórida. A esposa, que permanecia fiel ao seu lado e orando por ele, concordou em partir. Tudo em nome de um recomeço. Dave encontrou trabalho em Orlando, instalando paredes divisórias de gesso. Porém, ao mesmo tempo, ele tragicamente se afundava cada vez mais nas drogas. Com frequência cada vez maior, eu me injetava 7 gramas de cocaína e rebatia o barato com um copo de vodka com um suco de laranja. Aquilo me deixava em um estupor muito próximo de um coma. Não demorou para eu começar a sangrar pelo nariz, ficando com a aparência de alguém nos últimos estágios de um câncer. A esposa de Dave começou a frequentar nossa igreja, orando com fervor pelo marido que definhava. Ela experimentou o poder milagroso de Deus durante um culto em que Deus curou uma hérnia em sua coluna. Na manhã de um domingo de 1986, Dave resolveu acompanhar a esposa na igreja. Dave ficou imediatamente impressionado com como aquele ministério se parecia com o de Kathryn Kuhlman. Quando fiz o chamado para que subissem ao altar, Dave correu até a frente do santuário. Ele começou a chorar. Senhor, quero te servir, mas não consigo. Tu sabes o quanto amo as drogas também, e o desejo é muito forte. Não consigo parar. Sei que a palavra diz que o Senhor conhece cada célula de meu corpo e cada fio de cabelo de minha cabeça. Se não mudar cada uma das células do meu corpo e remover esse desejo, nunca conseguirei servir-te.
Naquele momento de desespero, Dave ergueu as mãos para o céu e caiu sob o poder de Deus. Aqueles que estavam ao redor o levantaram e ele tornou a cair sob o poder de Deus. Naquele momento abençoado, o Espírito Santo começou a operar nele algo que em nada se diferencia de um milagre. Quando conseguiu ficar de pé, Dave Delgado era um homem completamente novo. Ele podia sentir como sua esposa também conseguia sentir. Ao relembrar aquele dia, Dave sorri e diz: "Fui totalmente libertado e nunca mais senti o menor desejo de tocar em drogas de novo." O Espírito Santo, o precioso de Deus, restaurou sua saúde e seu lar, além de dar um ministério para ele. E Deus ainda não terminou. Como João Marcos, ele me é útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11. O mesmo poder. Quem é o Espírito Santo a quem damos as boas-vindas hoje? Ele é o mesmo Espírito que desceu sobre um garoto de nome Davi e fez com que ele matasse um leão, um urso e um gigante chamado Golias. 1 Samuel 17. Ele é o mesmo Espírito que deu a Elias o poder de correr à frente da carruagem de Acabe. 1 Reis 18:46. Ele é o mesmo Espírito que deu ao apóstolo Paulo a força para pregar depois de ter sido apedrejado e deixado para morrer. Atos dos Apóstolos 14:19-28. O Espírito Santo que conheço é aquele que transforma pessoas comuns em gigantes espirituais. Essas pessoas transformadas conquistaram reinos inteiros, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas. Elas escaparam do fio da espada e puseram os inimigos de Deus para correr. Hebreus 11:33-34. O Espírito Santo permitiu que o Senhor Jesus entrasse um dia no templo e expulsasse todas as pessoas dali. Aquilo não conseguiria ser feito apenas com força humana. Apenas o Espírito Santo é capaz de agir com tamanho poder. Mateus 21, do 12 ao 17. O mesmo poder de ressuscitar que levantou Jesus Cristo dos mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8:11. Quando olhamos para ele com esperança, ele vem. O histórico reavivamento galês de 1904-1905 foi resultado direto da submissão de Evan Roberts ao Espírito do Senhor. Durante o início daquele grande derramamento, ele orou: "Não digam, talvez o Espírito venha, nem esperamos que o Espírito venha, mas acreditamos que ele virá." Mais de 100.000 pessoas chegaram ao Senhor no país de Gales, e aquele reavivamento se espalhou por todo o mundo. O escritor Enfield Evans documenta que as condenações por bebedeira em Glamorgan caíram de 10.528 em 1903 para 5.490 em 1906. 3 meses de reavivamento fizeram pela sobriedade do país mais do que as campanhas de abstinência durante muitos anos. Para sempre. O Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus não era apenas para durar apenas um dia. Ele veio para estar com você para sempre. João 14:16. Acredito que já podemos ver no horizonte a segunda vinda do Senhor. A Bíblia diz que ela acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Não irá demorar a vermos o Senhor, e Ele irá nos receber para a eternidade. Que grande dia será! Eu sei que, assim como eu, você também está ansioso pela chegada do glorioso dia, pois não estamos esperando apenas por aquele que nos levará para baixo, nós esperamos por aquele que nos levará para cima.
Neste glorioso dia não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor nem tristeza. Olharemos para a face do Mestre e ouviremos: Bem-vindo. Mas será que a obra de nosso professor e guia terminará quando entrarmos no céu? Não acredito nisso. O Espírito Santo continuará lá para sempre. Daqui a bilhares de anos ainda estaremos cheios com sua presença. Na eternidade, nós o conheceremos ainda mais. Aquele será um lugar de revelações eternas. A autoestrada de informações do Espírito Santo não tem limites. Ela vai daqui até o céu e além. Ele tem muito mais a dar do que podemos imaginar. Você já parou para perguntar por que os anjos cantam Santo, Santo, Santo? Acredito que é porque o nosso Deus Trino continuamente se revela no céu e a cada nova descoberta os anjos cantam Santo. Dê as boas-vindas. A súplica de meu coração é a mesma que a do apóstolo Paulo. Ele pedia que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. Efésios 1, 17 e 18. Você permite que eu ore com você hoje? Espírito Santo, nós vos damos as boas-vindas. Vem e glorifica Jesus através de cada um de nós. Faze uso de nós para declará-lo ao mundo. Que a tua palavra possa viver em nossos corações, iluminar nosso entendimento e mostrar a tua verdade. Enriquece nossa vida de oração com tua presença e teu poder. Brilha dentro de nós para que todas as pessoas possam chegar à cruz do Calvário e engrandece sempre a Jesus Cristo dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo está batendo à sua porta. Como qualquer visita, ele não entrará sem ser convidado. Você pode cantar comigo? Espírito Santo, bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, bem-vindo neste lugar. Pai onipotente de graça e misericórdia, tu és bem-vindo neste lugar. Bem-vindo, Espírito Santo.